Alguém mais pode dizer a cidade, ou a empresa, ou um boa noite? Boa noite! Agora vocês já estão vendo a apresentação, né? Então, a dinâmica vai fazer, vocês podem colocar suas dúvidas, seus questionamentos, e eu vou procurar responder a todos. Ah, legal, a lei da Move. Boa noite. Obrigado por prestigiar a gente aqui. Todos estão vendo essa tela, né, da apresentação? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thomas Eric Schwarzbach. Eu sou engenheiro químico de graduação, brasileiro, e bastante tempo hoje na área têxtil. Então, a empresa, a segunda geração da empresa da família, então, aprendendo bastante a trazer soluções para vocês na área têxtil. A Rivitex é uma empresa que trabalha com peças, acessórios e máquinas. Hoje estamos falando de máquinas. Com a BTT fizemos uma apresentação da chamuscadeira e de uma máquina de emenda da Merrill. Temos também uma máquina de fazer os elásticos hoje para as máscaras, da empresa espanhola Texma, e as máquinas urdideiras para a linha de malharia de urdume, Ketten e Racha. Falando um pouquinho mais da Merrill, e hoje já são 185 anos, né, de empresa. É uma empresa que trabalha principalmente com as máquinas tipo overlock. Sempre são máquinas específicas para o negócio. E eles são uma das poucas empresas fabricantes de máquinas nos Estados Unidos e ainda uma empresa que tem um laboratório de costura. Inclusive, esse desenvolvimento dessa costura que eu vou apresentar hoje nasceu nessa necessidade apresentada nesse Stitch Lab. Então, a história ela começa com a necessidade de um grande fabricante de peças para outdoor, então roupa, moda outdoor, chamada Patagônia. Ela tinha necessidade de uma costura que não machucasse. Então, nessas aventuras ao ar livre, muitas vezes se usa uma camisa por mais tempo, lava, usa de novo, e essas camisas estão em contato íntimo com o corpo. Se tem uma mochila atrás, essas camisas ficam com contato corpo e mochila, a mochila balançando com o andar da pessoa e arranhando no corpo. Então, a questão foi achar uma costura que não machucasse por um longo período de caminhada. O título hoje da palestra é exatamente mostrar a vocês possibilidades de se criar peças
diferenciadas com uma costura única. São 3 pontos principais que eles trabalharam nessa questão da costura especial para outdoor na época, né? Eles procuravam uma costura que gerasse um conforto, uma boa resistência e, por ser uma marca premium, também uma aparência diferenciada. Conforto, a gente pode dar o exemplo da moda praia. Acredito que a moda praia ou a moda íntima é uma que precisa realmente de uma criação, uma montagem bem confortável para a pessoa não se incomodar com a costura. Então, se pensou primeiro na questão de uma costura de topo. A costura de topo, ela vai ter emenda lado a lado, não sobreposto, e não cria calombo, não é enrolada. Depois colocou uma camada simples de linha por cima, e essa foi uma das costuras Active Seam Comfort, né? Outro ponto na parte de resistência, tinha que se achar a solução de poder usar a peça por um longo período. Então, uma maratona, por exemplo, de 42 quilômetros, se tem uma camiseta que nessa junção, nessa construção dela, tiver um ponto que incomoda, vai te incomodar por 2 horas maratona. Então, a procura foi criar um conforto a mais com uma resistência, porque ela tem que resistir, ela não pode se desfazer durante essa maratona, durante essa caminhada por diversos dias. Ela realmente tem que ter uma resistência muito boa. Agora, comparando na parte de resistência, chegou-se a fazer vários testes de tração dessa costura. A gente vai ver mais para frente que a solução apresentada gera 3 tipos de costura. Na comparação, a gente vai ter a Infused, a Comfort e a Slim. São as 3 costuras da Merrill. E ela vai comparar, nesse gráfico, a gente comparou com a costura mais comum para esses 3 pilares. Então, conforto, resistência e aparência. A costura mais comum que trabalha nessa área de esporte, mais utilizada, é a flat seam. Certo? Já está aí o William, já está aí? O William pode confirmar isso para mim, porque ele realmente trabalha bastante com essas 2 costuras. Então, na parte de conforto e resistência, a gente tem a questão do alongamento também. Se a costura em si consegue acompanhar perfeitamente, né, um tecido mais elástico, que nem esse daqui, se a costura consegue acompanhar 100% do tecido, ela vai permitir um conforto melhor e a parte da resistência também. Se você colocar na tração, vai, não é a costura que vai estourar.
é bem provável que o tecido estoure antes da costura. Eu vou ver se vocês têm alguma dúvida. Eu vou voltar aqui. Se quiserem escrever no chat. Vamos ver. Eu tive que sair. Ah, tá. Ah, desculpa, Warley. É da Hering, né? Ok. A Hering sempre está trazendo novidades. É legal se você consegue divulgar isso para o pessoal interno, né? Legal. Desculpa o engano. Joia. Então, continuando, na parte do alongamento, né, eu mostrei aqui, é uma peça, um tecido utilizado, nem sei o nome exatamente, mas é um tecido mais utilizado para calça de legging, de yoga, né? Então ele é bem elástico e essa costura, né, que eu vou mostrar mais para vocês aqui para frente, ela consegue acompanhar perfeitamente o tecido. Isso não acontece com a costura, a outra opção de costura. Então, enquanto a Active Seam consegue acompanhar 100% do tecido, uma Flat Seam pode chegar a travar, né? Outra pergunta do Arley, muito obrigado. Ele pergunta: esse tipo de costura pode ser feito em moletons ou malhas normais ou só meio esportivo? A gente tem clientes que utilizam em diversas aplicações. Pode ser moletom, deixa eu ver se eu tenho um moletomzinho. Eu tenho um moletom, mas é na linha que eu já mostrei. Pode ser, perfeitamente no moletom, malha. Deixa eu ver se tem alguma coisa de malha. Tem diversos tipos de. Eu tenho um piquê aqui, que a gente juntou com uma tela. Então, dá para fazer muita coisa diferenciada, né? Deixa eu ver. Ó, aqui tem a linha de camisa de corrida, né? Camisa de maratona, eu estava falando. Então, as camisas de corrida são camisas bem leves, tecidos quase transparentes, né? Então, é bem versátil as possibilidades. Então, você pode criar peças com materiais diferentes, né? Isso que é bastante interessante para o pessoal de moda, que você tem um piquê levinho também com uma tela, né? Então, são tecidos de características diferentes, até de estruturas diferentes, e aí a costura ela faz uma junção e faz uma junção que aí pode se definir cores diferentes para ficar mais bonito. Perfeito, Arley? Certo? Obrigado. Bom, continuando aqui na apresentação, a gente falou de conforto, na parte de resistência e um pouquinho aqui da aparência. Então, a aparência é diferente da Flat Seam, a aparência da Active Seam, ela, quando você utiliza as três linhas, ela tem um segredinho, que é a possibilidade de infused. Então, a gente tem uma malha, né, um piquezinho aqui,
E aí é possível abrir, né, a costura. E se vocês estão vendo, ó, aqui dentro vai aparecer uma linha. Daí que surgiu o nome Active Seam, porque quando o tecido é esticado, aí ele ativa. Então ele gera essa possibilidade de você ter um outro fio que só aparece quando se utiliza a peça. Então, numa peça de yoga, uma peça esportiva, que dá essa possibilidade do infused, né? Então é o fio nessa imagem, o fio laranja, que quando a peça é esticada aparece. Então, quando a peça está relaxada, ela está escondida. Mas quando ela estica, você ativa. Então, é active, sim, costura. Joia? Então, qual que é a costura que te traz essa possibilidade? É active, sim. Interessante que a Meryl também colocou essa questão do tag. Então, uma empresa que tem interesse de utilizar a marca ActiveSym, ela pode licenciar a marca para a atividade desejada. Então, você pode licenciar uma linha esportiva de camisas de futebol e aí imprimir o tag ActiveSym nas suas camisas. Então, um geral sobre a costura ainda, a gente tem essa costura Comfort. Ela é uma costura mais plana, então é mais confortável para ser mais plana, um pouquinho mais larga do que a Slim, que é a segunda opção, e trabalha com duas linhas, uma linha do looper e outra linha da agulha. Então você tem a frente da Comfort, você vai ter assim, né, bem com uma linha só. Deixa eu ver, dá para ver? Aí, aqui. Então com uma linha só, que nem na imagem, né? E no verso dá para ver a linha amarela da frente mais azul que faz a segurança. Então, se a gente voltar um pouquinho atrás a apresentação aqui eu tentei montar uma estrutura comfort, né? Que são as duas linhas. Aqui de novo a frente e o verso dessa costura, né? Então, acaba sendo uma costura bem plana e ela garante esse conforto, tá? Porque é uma costura que não machuca, né? A outra versão é mais estreita um pouquinho. Então a gente tem as slim de magro, né? Ela fica bem mais estreitinha. Aqui tem uma peça feita com as slim. Aqui é preto, né? Não ficou tão legal aqui para mostrar. Mas a peça fica bem mais estreitinha para poder, né, para fazer só realmente a junção da peça. Deixa eu ver se tem outra slim. Enquanto a Comfort usa, né, a máquina, a gente vai ver mais para frente, ela utiliza duas agulhas. Enquanto a Comfort usa agulha de fora, as Slim só usa agulha de dentro.
Por isso é possível fazer essas duas costuras na mesma máquina. A terceira opção é aquela que aparece, né, que é ativada. É a Active Seam Infused. Essa já usa 3 linhas. Então você tem a linha que passa pelo looper, a linha que passa por uma agulha e a linha que passa pela outra agulha. Então, qual a máquina que pode realizar essas costuras? A gente tem essa maquininha aí. Então, para quem viu a apresentação da emenda perfeita, a máquina parece igual, mas não é. Essa já trabalha com 2 agulhas e um looper que tem passagem da linha. Na de emenda, na emenda perfeita, você só tem uma agulha, uma linha, e os 2 loopers são loopers cegos. Tá, então é a máquina de overlock. Você entra com um tecido de assim para costurar. E tem o detalhe que depois tem que abrir. Né? Você costura ela de lado, assim, né? A gente fez essa costura de lado pela máquina. E depois tem que ir abrindo ela, né? Tem que ir abrindo ela. Ok. Estava olhando aqui. Mais alguma dúvida? Perguntas sempre são bem-vindas. Voltar para a apresentação. Então, além desse benefício, Polishop agora, além desse benefício de fazer 3 costuras, a máquina também tem algumas vantagens. Ela é simples de operar, baixa manutenção e tem o suporte especializado no Brasil. Então, a gente tem um suporte acessível a todo momento para vocês. Simples de operar. Comparando com a outra opção, ela é simples de operar porque é uma máquina overlock. Então, o treinamento necessário para a costureira numa overlock é bem mais simples. Bem mais simples. Tá? Vocês vão ver que a inserção da linha também é muito simples comparado e a troca de agulha mais fácil ainda. Então, é uma máquina que foi desenhada até para a própria costureira fazer a passagem da linha, a troca de agulha, sem dificuldade nenhuma. Eu vou apresentar então 3 vídeos. O primeiro é um pequeno vídeo sobre usando a máquina para vocês verem como ela é simples de operar. Ele está fazendo um moletomzinho, uma mini versão, um projetinho de legging e o entre pernas ali, né? Então, muito simples, né? Pisa o pedal, passa o tecido um sobre o outro. E o legal que mostrou nesse vídeo também é que dá para fazer
a cruz sem problema nenhum, né? A gente fez, durante a feira fica um pouquinho torto, mas a gente fez uns sistemas de passagem, né, de cruz, nessa manguinha aqui, durante uma feira. Ela é fácil para trabalhar também nesse sentido, né? Fazer curva, fazer a sobreposição da costura. Deixa eu ver, aqui tem uma. Né? Então, dá para ver o detalhe. Deixa eu ver se eu tirar aqui. Tirar a apresentação, acho que fica maior, aí vocês conseguem enxergar melhor. Aqui é uma peça do nosso amigo William, do Corpo Malhado. Aqui a peça. Então vocês veem que dá para fazer o sistema de cruz, dá para montar a peça, teoricamente dá para montar a peça inteirinha nessa máquina. Tá? Talvez a gola, né? A gola é um detalhe que não dê para fazer legal. Mas ó, como ficou interessante essa cruz aqui também. Cadê? Aí. Né? Tem a peça da própria Merrell. A própria Merrell também tem uma marca de roupa outdoor, né? Então aqui vocês podem ver, né, a parte da sobreposição. Essa já é uma slim, né? Aqui ele fez isso, só não fez os punhos, a gola e a bainha aqui embaixo, né? Mas a montagem da peça em si é tudo Active-Sim. Vou voltar na apresentação. A apresentação está aqui. Não, aqui. Então, o pessoal que respondeu aqui a votação. Todo mundo respondeu a votação? Eu acho que não, mas ok. Obrigado. Vamos parar isso daqui. Votação. Outro vídeo é sobre a passagem da linha. Então, nessa máquina, a gente tem uma passagem de linha mais simples, com um único detalhe que pode dar mais trabalho, é a passagem do looper inferior. Então, sai lá da gaiola do cone, né? Ele vai passar por aquele tensionador na lateral. Então, passam aqueles dois olhares e aquele outro olhar do movimento do looper, né? Para acompanhar o movimento do looper. Vocês veem que essa máquina
de overlock, ela tem a característica de alinhar o tecido pelo fato dela refilar também. Então dá para ver ali a faquinha e a saída do resíduo, né? Do refilado. Então, passa ali de baixo, tem que passar naquele olhar e tem um canal que vai sair direitinho para o furo do looper. Ele já posicionou ali o looper, ó, se vocês dêem um bloco, a chave de agulha, entre o bloco e a chave de agulha, ali está o looper já. Né? O looper tem um ganchinho assim e o furo está aqui na ponta. Então ele vai passar com arame de passagem, ele vai passar a linha. Viram? Passou exatamente ali no furo do looper inferior. Tá? Essa é a única dificuldade da máquina. As outras duas linhas passam aí por cima, pelo tensionador. Então, observe que eu falei lá na costura, né? Você tem a linha da costura Comfort. Para fazer a Comfort, precisa da linha do looper inferior. E agora ele vai passar a linha na agulha de fora, né? A agulha mais perto do lado de fora. É simples. É uma passagem bem simples da linha. E aí estaria pronto para o ponto Comfort, né? Active Sim Comfort. A outra linha ele vai passar. Ó, é interessante observar que ele está usando uma agulha quebrada no lugar da agulha de dentro. Porque o suporte de agulha tem que estar balanceado. Então, ele tem que usar uma agulha quebrada para o suporte de agulha ficar direitinho. Agora ele vai colocar a linha para a agulha de dentro. Você vê que agora tem duas agulhas, certo? Antes ele só estava usando a agulha de fora e uma agulha quebrada no local da agulha de dentro. Agora está com duas agulhas. Joia! Vamos ver a outra pergunta aqui. Nelson. Ter uma etiqueta ActiveSym tem reconhecimento por alguma certificadora? A etiqueta tem mais no sentido de licença, né? É um serviço que a Merrill quer dar na questão de você ter o privilégio de utilizar aquele nome com um tag ActiveSym na sua roupa. Não é uma certificadora, seria a própria Merrill. Ela faz uma pesquisa, a empresa faz uma negociação e aí você tem direito a utilizar o nome ActiveSym como tag nas suas peças. A ideia é mais assim. Está respondida a pergunta? Nelson? Beleza.
Obrigado, Nelson. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo, ele vai mostrar como se troca a agulha, né? Eu já falei das duas agulhas. Está um pouquinho mais complicada que a emenda perfeita, que tem uma agulha só, mas o sistema de troca de agulhas é o mesmo. Então, posiciona ali o carregador de agulhas, dá só uma voltinha para soltar um pouquinho essa porca, e aí dá para tirar uma, as duas agulhas. Então, nessa máquina é importante sempre ter pelo menos as duas hastes de agulha inseridas, para manter esse suporte de agulha em boas condições, equilibrado. Depois é só apertar de novo e vai funcionar perfeitamente, porque tem um limitador lá atrás até onde você consegue inserir a agulha. Perfeito. O outro ponto que eu coloquei nessa máquina é simples de operar, baixa manutenção. Então, na baixa manutenção, a gente tem a agulha, os loopers e os excêntricos. Tá? A agulha é uma agulha curva, diferente de outras máquinas de costura, a Merrill ela ficou em cima da agulha curva por alguma razão. Uma das explicações é que a repetibilidade da sua costura fica mais fácil. A máquina ela consegue trabalhar mais facilmente com uma agulha curva. Fisicamente, qual que é a questão? A questão com uma agulha reta, a gente está entrando 90 graus no tecido. A linha, ela, né, porque a função da agulha não é atravessar a linha para o outro lado do tecido. Então, quando a agulha entra 90 graus no tecido, a linha acaba se protegendo na canaleta da agulha para passar. Lá embaixo, muitas vezes tem um looper que tem que pegar para dar laçado. Acontece que se essa linha ela está grudada na agulha, o looper não vai ser tão fácil ele pegar. Já numa agulha curva, você tem um tecido, a agulha entra em ângulo e a própria gravidade permite o looper, a linha ficar mais solta para o looper conseguir pegar ela. Essa é a ideia de se manter uma agulha curva numa máquina de costura. Aqui a imagem não é tão nítida, mas você tem a passagem a entrada da agulha e o looper conseguindo uma laçada bem espaçosa para pegar. Agulha, looper e excêntricos. Os excêntricos são as engrenagens dessa máquina. Então, diferente de outras máquinas automáticas, máquinas mais de confecção, essa máquina já vem com conceito industrial de engrenagem robusta. Essa engrenagem ela tem, para máquina nova, tem uma garantia de 10 anos. Então, são realmente estruturas para durar. Essa engrenagem ela faz muito do papel da máquina. Então, vocês veem essas ranhuras, é o caminho do looper.
o eixo superior, ele é o da agulha. Então, todo esse mecanismo rodando corretamente vai trabalhar looper, agulha e a lubrificação da máquina. Essa parte ela é embebida em óleo, mas existem microporos que vão em lugares específicos da máquina. Então, conforme vai rodando essa engrenagem, tem bombas que vão levando os óleos para o óleo para o local correto da máquina. Então, é uma tecnologia bem interessante. Você pensar os anos, há quantos anos não inventaram essa máquina? Não tinha CAD, não tinha 3D para chegar nessa perfeição. Então, simples de operar, baixa manutenção e suporte especializado. A Rivitex, ela é o único representante da Merrell, o único agente da Merrell no Brasil, reconhecido pela Merrell. Então, as peças originais vêm do nosso estoque, ou diretamente da Merrell, mas somos os únicos que podemos vender a máquina como as peças originais da Merrell. Rivitex tem um bom estoque de peças para pronta entrega. Assistência técnica especializada, assistência técnica com muitos anos aí de bagagem. O Eliseu, você está aí? O Eliseu é o nosso... Ah, levantou a mãozinha. Beleza. Então, Eliseu é o nosso mecânico de uma parceria aí. A gente agradece, Eliseu, por essa parceria, tanto na parte de assistência técnica, como na parte de treinamentos. Então, o treinamento, a gente busca apresentar técnicas de manutenção e utilização da máquina, com a ideia do quê? De melhorar a produção, evitando defeitos na costura. Então, é interessante esse treinamento, por quê? Porque essa máquina não é uma máquina Senai. Essa é uma máquina fora da caixa em todos os sentidos. É uma máquina que não é apresentada em cursos regulares. Então, a gente pode dar esse curso para vocês e tenho a intenção de fazer um curso online em breve. Lançar aí um curso online para divulgar mais essa máquina. Ou as máquinas da Merrell, porque elas têm um conceito muito parecido. Né? Essa questão de engrenagens, dos excêntricos, toda essa mecânica da máquina é bem específico dela. Dúvidas? Mais questionamentos? Ok. Estamos nos finalmente. É isso aí. Active Sim, a costura que agrega valor. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Obrigado a todos vocês que contribuíram com as perguntas. Eu me coloco à disposição para mais perguntas, cotações, dados técnicos. E espero poder, em breve, lançar um treinamento também sobre as máquinas. Provavelmente eu vou começar com a máquina de emenda, que é a máquina que hoje a gente tem mais, né? A máquina de emenda, da emenda perfeita, a 70D3B2, é a máquina que a gente tem mais em produção. Talvez
um gancho para confecção. A gente ainda tem outra máquina que está sendo bem cotada, é a máquina de frufru. Então, Silvia, se tiver interesse, eu posso te mandar mais informações também sobre a máquina de frufru. Obrigado, Nelson. Obrigado. E a gente agradece especialmente o Nelson, da BTT, a Maria José também, que sempre nos apoia, a Camila do Senai, e a Silvia também, da Costura Perfeita, né? A gente está no mercado com vocês. Então, se precisar, por favor, entre em contato. Tá joia, todo mundo? Obrigado e uma boa noite a todos.